a República Islâmica do Irã lançou um míssil contra Jerusalém e partes dele caíram sobre o monte do templo, a poucos metros da cúpula dourada. E não só isso, partes desse mesmo míssil caíram sobre o complexo da Igreja do Santo Sepulcro e também ao lado dentro do bairro judaico. Quer dizer que um míssil iraniano não destruiu o Domo da Rocha, a cúpula dourada, somente graças à intervenção de Israel. Pois, desde o início desta guerra, há um pouco mais de 2 semanas atrás, o Irã está lançando indiscriminadamente mísseis contra Israel, priorizando áreas civis e também locais santos, tanto judaicos como cristãos e até mesmo lugares santos muçulmanos. Desde o início do conflito, dezenas de sirenes tocaram aqui em Jerusalém. Quer dizer que dezenas de mísseis foram lançados contra Jerusalém, incluindo muitos direcionados especificamente para a cidade velha de Jerusalém. Tudo isso aqui estaria em ruínas se não fosse a intervenção de Israel, mais especificamente os sistemas antimísseis como o Domo de Ferro. E exatamente isso que aconteceu ontem. Um míssil iraniano foi lançado contra a cidade velha de Jerusalém. Porém, normalmente esses mísseis eles são interceptados longe da cidade velha, numa distância grande do seu ponto final. Mas ontem o sistema conseguiu interceptar só quando o míssil estava muito mais próximo. Eu, inclusive, estava em Jerusalém, eu ouvi a explosão do míssil e a gente ouve a diferença quando ele é interceptado bem em cima da cidade. E o que aconteceu, a interceptação desse míssil aconteceu bem próximo do seu destino final e por isso estilhaços desse míssil choveram sobre a cidade velha, principalmente em 3 pontos. O ponto principal, justamente sobre o monte do templo. Estamos falando a poucos metros da cúpula dourada, do Domo da Rocha, que é o local onde ficava o Santo dos Santos, o Santíssimo, o local onde ficou a Arca da Aliança, o pico do Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho Isaque para quase sacrificar. Estamos falando de um dos locais mais importantes do mundo. E a poucos metros dali caíram esses estilhaços e eles caíram exatamente ao lado da cúpula dos Espíritos, que é a única parte original que sobreviveu da época de Jesus, da época do segundo templo de Jerusalém, ainda na área interna do complexo do templo de Jerusalém. E a gente só pode realmente imaginar o que poderia ter acontecido se esse míssil não tivesse sido interceptado por Israel. E não só ele, pessoal, vários dos mísseis foram direcionados para esta área especificamente. Nós temos vários vídeos de interceptações de mísseis justamente sobre esta área. É inconcebível o que a República Islâmica do Irã está fazendo. Então falamos que esses estilhaços caíram sobre o monte do templo ao lado da cúpula dourada, mas eu quero que vocês continuem olhando aqui exatamente para trás de onde eu estou. Vemos uma cúpula branca. Esta é a Sinagoga Hurva e exatamente atrás dela é onde caíram mais estilhaços desse míssil. A Sinagoga Hurva é o coração do bairro judaico, uma área onde eu estava um dia antes somente desses estilhaços caírem. E é uma área que sim, há pessoas circulando, há muitas crianças brincando também nas praças e nas ruas. E o que aconteceu é que esses estilhaços caíram na única parte do bairro que não havia ninguém, que é justamente o único estacionamento do bairro judaico. E graças a Deus, a única coisa que eles fizeram foi danificar os carros do estacionamento. Mas o míssil aqui quase acertou áreas onde haviam muitas pessoas, como também no Monte do Templo, ele quase acertou a cúpula dourada, mas caiu alguns metros para o lado. E se a gente continua olhando, chegamos a este edifício com as 2 cúpulas cinzas, com cruzes no topo.
Esta é a Igreja do Santo Sepulcro, uma das igrejas mais importantes de Jerusalém e de todo o mundo. E estilhaços desse mesmo míssil caíram sobre o complexo da igreja. É inacreditável. Graças a Deus, não sobre a igreja em si, não sobre os domos, mas exatamente colado ao lado, onde é a residência dos sacerdotes gregos ortodoxos, que são parte dos guardiões da igreja. Pessoal, as pessoas que estão dia e noite guardando a igreja, guardando esse local santo tão importante, justamente sobre o teto deles caiu esse míssil. Graças a Deus também não houve nenhum ferido, então em nenhum dos 3 lugares de queda houve feridos, realmente isso é um milagre. Mas nós estamos falando que por um milagre, por poucos metros, não houve um grande dano à Igreja do Santo Sepulcro, e realmente só de imaginar o que poderia ter acontecido aqui em Jerusalém sem a existência do sistema do Domo de Ferro. E a minha pergunta é: como estes acontecimentos não são a capa de todos os noticiários de todos os jornais do mundo? O Irã está atacando indiscriminadamente zonas civis, como eles sempre fizeram, mas eles estão atacando locais santos, cristãos, judaicos e muçulmanos. A integridade física do monte do templo, do Domo da Rocha, está sendo ameaçada pelo Irã, e nós vimos que algo impressionante quase aconteceu. E por isso, olhando para o Domo da Rocha, que está de pé neste momento, intocado somente pela intervenção israelense. Mas eu me pergunto, como isso aqui que aconteceu ontem, no dia 16 de março de 2026, como pode ser que isso não esteja sendo falado e gritado nos 4 cantos da terra? O mundo exigindo respeito à fé e à cidade santa. Eu mesma moro aqui em Jerusalém, mas na Cidade Nova. Porém, eu tive que vir à Cidade Velha no dia de hoje, por mais que eu não estava programada de vir, eu estava com meus filhos em casa, eu deixei eles com meu marido e eu vim aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo, porque a gente está vivendo dias históricos e realmente me deixa chocado como o mundo está em silêncio ou não está falando das coisas como um todo. Muitas vezes se falam tantas fake news em relação ao que está acontecendo, mas na minha opinião, a realidade ela é muito mais chocante e impressionante da realidade que está acontecendo agora e também talvez sua relação com eventos futuros, com o futuro de Jerusalém, com o futuro do mundo todo. E por isso eu tive que vir aqui no dia de hoje para falar tudo isso para vocês, mas eu também quero mostrar para vocês. Então, o que eu quero que vocês venham fazer comigo agora é caminhar e vamos ver exatamente o local onde parte desses estilhaços desse míssil iraniano caíram. Então, vamos caminhar agora em Jerusalém. Eu tô tão impactada com o que está acontecendo aqui em Jerusalém que eu até esqueci de fazer a abertura do canal. Então eu quero dar agora oficialmente as boas-vindas a todos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, do canal Israel com Aline. E o que eu gosto de fazer, o que a gente faz aqui no canal é mostrar a história e principalmente a história bíblica de Jerusalém. Mas nesses dias, sem dúvida nenhuma, a gente não vai poder falar do passado e sim falar do presente, do que está acontecendo agora aqui em Jerusalém e talvez das repercussões, o que isso vai influenciar na história futura, no futuro de Jerusalém e de toda Israel e de todo o mundo. Mas eu quero mostrar para vocês onde nós estamos agora. A gente está no coração do bairro judaico da Cidade Velha de Jerusalém. Esta aqui é o que se chama a Praça da Hurva. Eu estava justamente aqui há 2 dias atrás, quer dizer, antes de cair aqui os fragmentos de mísseis na Cidade Velha. Eu estava aqui e reparem onde nós estamos. A gente consegue ver atrás de nós a cúpula branca. Essa é a sinagoga Hurva que a gente estava vendo de longe. E bem atrás de mim também a gente consegue ver a menorá de ouro. Essa menorá, podem vir aqui pertinho para olhar.
essa menorá ela foi feita pelo Instituto do Templo com o intuito de ser colocada dentro do terceiro templo de Jerusalém. E vamos deixar bem claro que não dá para acreditar em todas as fake news que rolam na internet, todos os vídeos que falam que o templo de Jerusalém, o terceiro templo, já começou a ser construído ou há uma data precisa de quando isso vai acontecer, e a resposta é não. A construção do templo não começou, não há data para que isso aconteça, mas o que sim aconteceu é que os instrumentos, os utensílios do templo, na sua grande maioria já foram preparados, e até há poucas semanas atrás, essa menorá de ouro, ela recebeu uma nova camada, uma nova cobertura de ouro, porque ela já tinha sido feita há alguns anos atrás e agora recebeu um novo banho, e por isso a gente vê como ela está brilhando, como ela realmente está pronta e preparada. E olhando aqui em volta de nós conseguimos ver muitas pessoas aqui circulando. Até é um pouco paradoxal, porque olhando à primeira vista parece que nada está acontecendo, e bem pelo contrário, a gente está vivendo dias realmente decisivos da história de Israel, do Irã e de todo o Oriente Médio. Mas exatamente aqui atrás, a poucos metros de onde nós estamos, caíram os estilhaços desse míssil iraniano, pedaços relativamente grandes caíram aqui também. Então a gente vai fazer justamente a caminhada juntos para mostrar o local exato da queda do míssil. Venham comigo. Estamos fazendo juntos a caminhada desde a menorá de ouro e da sinagoga Hurva até o estacionamento onde caíram os fragmentos, os restos desse míssil iraniano. E propositalmente eu não estou cortando a filmagem, vou deixar toda a caminhada para vocês verem que é uma caminhada extremamente curta. Nós estamos falando poucos metros, 1 minuto de caminhada, e aqui à frente nós já podemos ver o estacionamento. E estamos no ponto exato onde um dos fragmentos do míssil iraniano caiu. Exatamente aqui estava estacionado esse carro preto ontem e sobre ele caiu o fragmento. E no momento que caiu, a polícia veio e fechou todo esse perímetro, pois esses fragmentos podem ser extremamente perigosos. Eles podem ter materiais tóxicos e também muitas vezes dentro há explosivos. Então, para evitar ainda mais danos, a polícia sempre vem, inspeciona a área, retira todos esses fragmentos, objetos, verifica que não há nada mais perigoso e aí libera a área. E essa liberação é feita muito rápido. Vocês podem ver que poucas horas depois, nós estamos falando menos de 24 horas depois do acontecido, e toda a área ela já está praticamente como estava antes. A gente vê um pouco de vidro quebrado no chão, mas além disso a gente não vê nada aqui. E o carro em si que sofreu o dano, ele continua aqui no estacionamento. Inclusive, eles moveram o carro, eu vou mostrar ele para vocês se vocês quiserem. Isso tudo é feito porque um dos tipos de bombas que os iranianos têm usado é uma bomba que é ilegal na maior parte das convenções internacionais, que são bombas de fragmentação. O que eles fazem é lançam um míssil e quando o míssil chega próximo ao alvo, ele se fragmenta propositalmente em muitas bombas e explosivos menores, e por isso, em vez de cair em um local específico, eles distribuem em vários pontos e causam muitas e muitas destruições. Uma bomba de fragmentação aqui na Cidade Velha pode ser realmente uma destruição de séculos e milênios de história. Mas eu quero mostrar para vocês o carro que estava exatamente aqui, aonde ele foi movido para o outro lado do estacionamento. Venham comigo.
Os mísseis iranianos precisam viajar pelo menos 1.200 quilômetros para chegar em Jerusalém, e dependendo de que área dentro do Irã eles são lançados, isso pode passar de 2.000 quilômetros. Estamos falando de um míssil que viajou mais de 1.000 quilômetros e errou, entre aspas, o alvo por alguns poucos metros. A poucos metros do Santo Sepulcro, do Domo da Rocha, caiu ainda sobre o monte do templo e também aqui no bairro judaico. Nós realmente vemos algo impressionante que aconteceu há menos de 24 horas. Mas o mais importante que nós precisamos lembrar é o que está escrito em Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. A República Islâmica do Irã, junto com seus aliados terroristas, os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, eles jamais conseguirão nos aterrorizar e nos amedrontar, pois a nossa fé jamais será quebrada. Mesmo eles tentando nos ameaçar fisicamente, nós podemos estar aqui e dizer que eles não conseguirão destruir nossa fé e nosso espírito. E graças a Deus, tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas aqui em Jerusalém causou danos físicos, mas nenhuma pessoa foi ferida. E nós estamos aqui para pedir um pedido de oração pela paz de Jerusalém, como está escrito na Bíblia, pela paz de toda Israel, pela paz de todo o Oriente Médio, e que o povo iraniano finalmente possa se livrar das garras da República Islâmica, que os mantém acorrentados há 47 anos. Oramos e desejamos o bem do povo iraniano e a liberdade deles, e que todo mundo vai ser um local mais seguro e melhor assim que a República Islâmica e os ayatolás caírem, e se Deus quiser, será logo.